em que medida o fato de o governo anterior ter acabado com o Ministério do Esporte, não dado um reajuste no Bolsa Atleta, tem a ver com o resultado obtido em Paris? Olha, aqui e ali deve ter impactado, porque se você não tem nada em termos de apoio, que o Ministério dá vários apoios, além da própria lei de incentivo, o próprio Bolsa Atleta ficou um ano sem Bolsa Atleta, né? Uhum. Pulou um ano, durante a pandemia pulou um Sim. ano. E durante 10 anos não se reajustou. Sim, mas então não é só o governo passado, é isso que eu ia dizer. Sim, Né? sim. Existe algumas questões estão para serem resolvidas e não são desde sempre. Né? Então, Uhum. já na Lei Pelé, por exemplo, existia o contrato de gestão com as instituições e não acontece. O Plano Nacional está rodando aí desde 2016. Desde 2016 está rodando entre Congresso, Executivo, volta para o Congresso. Então, é uma... Assim, se o esporte ele tem esse tamanho, esse que é o problema. Ele fica muito grande em época de Olimpíada porque todo mundo para assistir. Porque é uma puta de uma competição linda, né? Agora, no dia a dia, o esporte tem esse tamanho. Ele não é prioridade. Então se empurra com a barriga. E se o próprio setor esportivo não se organizar estrategicamente, a gente espera que essa agenda sistêmica, essa é a nossa pretensão, que essa agenda sistêmica ajude a pautar o debate de maneira objetiva, para nós que vão sendo desatados, vão fazer com que avance, né, a política. Então, é isso. Né? Existe toda essa relação que eu acho que ela não é só do governo passado, é lógico que piorou muito, porque se você não tem nada, né, como teve em alguns momentos, ficou pior. Né? Mas o recurso, por exemplo, da loteria não diminuiu nesse período. Né? Então, Perfeito. as instituições continuaram com os seus orçamentos garantidos. Ana, eu queria Perfeito. falar mais da base, né, da disseminação da prática esportiva. Como é que é? Zé, só um Oi. minuto. Só para informar, estão jogando Fluminense e E Grêmio lá em Grêmio? Curitiba, pela Libertadores, oitavas de final. 27 minutos, está 0-0. Às 9h30, o Atlético Mineiro joga contra o time do Papa, o São Lourenço, lá no Novo Gasômetro. E o Corinthians, pela Sul-Americana, joga em Ribeirão Preto contra o Bragantino, em Ribeirão Preto, porque a Conmebol é tão idiota que exige estádios de 40 mil pessoas, quando o estádio do Bragantino tem todas as condições de receber esse jogo, mas não vai receber. O jogo vai ser no Santa Cruz e Ribeirão Preto. Bom, quem Fala, vai Zé. jogar em Curitiba, na Argentina, vai virar picolé ou está virando picolé. Em Ribeirão Tá Preto, talvez virando vire picolé. cerveja gelada. Vamos dizer que é terra É da isso. cerveja. É O que isso. eu queria retomar com a Ana, que é a prática esportiva disseminada. Isso me interessa muito, quer dizer, nessa agenda consta, eu não sei de que maneira, que as prefeituras, o governo do Estado, aí não é nem o governo, como é que, porque a prática esportiva nas escolas, porque é a partir daí que a gente vai ter o esporte para todos. De que forma isso contempla a agenda ou não tem nada a ver com essa agenda? Não tem, na verdade, do ponto até que está hoje é muito mais priorizada. Né, a gente está construindo como uma mandala e o centro da mandala é garantir o direito de todos ao acesso ao esporte. Né? Então, de todos, numa visão da população inteira tendo acesso durante a vida toda. Então, a formação esportiva, quando é criança, quando é jovem, conforme for enfim, avançando na vida, você vai ter o esporte de rendimento para uma parcela, que é uma parcela pequena, que no final das contas chega a uns 4% da população, né? E você vai ter uma formação esportiva que garante esporte para a vida toda, seja como esporte amador ou atividade física para saúde e lazer e tudo que, né? Enfim, encontro, né? Ocupação da cidade e tudo isso.
que é o esporte para a vida toda. Então, essa é a visão, né, da agenda sistêmica e daí a gente vai... primeiro, a questão de dados, né? Não se tem visão do que se tem de atividade física. Quem está fornecendo... Você vai para uma prefeitura, você pergunta para a prefeitura quantas pessoas tem fazendo esporte, vôlei, quantas pessoas tem judô, quantas pessoas tem fazendo natação, quantas pessoas tem autor. Não tem. Nenhuma cidade tem. Talvez Curitiba tenha. Curitiba tem. Algumas poucas cidades têm, estão no sul do país, mas só em São Paulo você não tem esse número. Então, não tem, porque daí você não tem integrado, porque elas estão em espaços do esporte, elas estão na escola, elas estão em espaços de assistência social ou privados, né? SESC, SESI. Então, que de maneira ou de outra ele estaria integrado num sistema municipal, porque é subsidiado com recurso público também, né? É diferente de um Clube Pinheiros, né? Você não precisa ter o número que está ali fazendo no Clube Pinheiros, mas nessas estruturas que são públicas ou semipúblicas, né? Então, dados é importantíssimo você ter, e para isso aí você já vai entrar no segundo ponto, que você não vai nunca chegar à escala se você não integrar os sistemas de atendimento à população. Então, tem esporte dentro da escola, no contraturno, na educação física. Tem esporte, atividade física, na política de atenção básica, atenção primária à saúde. Tem profissional de educação física nos núcleos de saúde da família, né? E assistência social também, vários equipamentos, e outros também, até equipamentos da defesa tem esporte e atividade física. Então, a política de esporte ela tem que ser intersetorial, né? E o financiamento também é intersetorial. Nós deixamos, Trajano, no Ministério, porque isso foi uma iniciativa do dia 1 nosso no Ministério, né? Para minha posse, eu fiz questão de convidar e estar presente o ministro da Educação, o ministro da Saúde, o ministro do Desenvolvimento Social, né? Que é a assistência social que está dentro, né? E marcando, né, reuniões já na primeira semana, para construir essa relação intersetorial. E finalizou, quer dizer, acabou que o decreto foi assinado depois que eu saí. Mas nós entregamos um decreto intersetorial, onde a política do esporte ela é construída nessa relação com essas outras áreas. E o financiamento dessa política, cada área financia o seu professor da escola, o seu profissional de educação física da saúde básica e assim por diante, né? Então, enfim, essa é uma visão de política para o país e para garantir a base. Aí você vai somando, né, por exemplo, a competição regional, a competição estadual, a competição municipal. Intercolegial, aquelas coisas, né? Aí você vai subindo, né, nessa estrutura. A construção de um fundo nacional, a construção, né, a aplicação de um sistema nacional de esporte que está na lei geral que foi aprovada, mas ainda não está regulamentada e não está disseminada, né? Então, a agenda sistêmica ela dá essa visão, que aqui fica muito confuso eu colocar, tinha que botar um PowerPoint aqui para explicar, porque é exatamente olhar por um todo, como, né, visualizar os nós e desatá-los, né? E aí, por quê? Porque a visão é que a gente tem. E isso, enfim, cada vez mais, eu estava lendo um relatório, o último relatório do esporte, do impacto do esporte como desenvolvimento humano, da Unesco, que está muito alinhado a essas discussões que a gente está fazendo. A questão intersetorial, a questão da integração econômica, do impacto do esporte nessas áreas, tanto na saúde quanto no desenvolvimento do rendimento escolar, do desenvolvimento da educação no país. Então, né, você vai buscando construir, essa é a visão que a gente está implantando aí na agenda, Trajano, mas sem tirar o foco, né, do que é o esporte de alto rendimento, porque sim. Porque a gente só está na Olimpíada,
Mas é também esporte de alto rendimento as competições nacionais, as competições estaduais. Nós temos muito pouco disso no país, muito pouco. Claro. Eu fui a Jogos, uns 3... jogos estudantis estão abandonados faz tempo, né? Mas assim, olha, até vamos dizer, porque tem os jogos, tem os JEBs, voltou os JEBs há uns anos atrás, enfim, mas é uma competição com, sei lá, com 4 mil atletas, né? Num país desse tamanho, quantos estudantes nós temos? Exato, e dali para baixo, qual é, né, qual o tamanho disso, né? A gente tem que visualizar, tem tamanho? Então está justificado. Agora, a gente sabe que na prática não tem, né? Que fica muito concentrado no topo e não entra no dia a dia das pessoas, não entra na vida das pessoas, né? Não entra na vida das famílias. E outra coisa, ó, eu tenho conversado muito assim, porque essa questão é assim, a ciência coloca, mas sem a mínima dúvida, a importância da atividade física do esporte, e desde criança. E a formação das pessoas com esse hábito, né? E essa estrutura física, né? Se estruturar para ser ativo para a vida inteira. Eu converso com pessoas de alto nível socioeconômico e para ver seus filhos, os filhos dos amigos, os parentes, quem faz esporte, quem não faz. Nossa, todo mundo faz. Então isso é tão natural num nível socioeconômico mais alto, né? Porque é bom, né? Porque é importante. Então isso é lógico, né? Então a gente tem que trazer isso para uma política pública e trazer isso para a população, né? Que vai, de uma maneira ou de outra, né, começar... Né, eu estava pensando, a gente tem trabalhado com atletas e fazer com que os atletas tenham noção da força de comunicação que eles têm para essas causas, ou para causas importantes, né? E entenderem sobre essas questões e se posicionarem, né? Não simplesmente direita e esquerda, para ir muito além disso, né? Tanto que a gente tem, dentro do Atletas pelo Brasil, né, de todas as linhas ideológicas, e a gente busca sempre uma linha comum a todos, né, que é o esporte, o desenvolvimento do esporte, né? Mas imagina, enfim, toda a visibilidade que se teve daqueles atletas todos brasileiros que emocionaram e que envolveram o público e que tinham, né, uma voz muito, né, muito espaço para falar, né, tanto na mídia quanto nas próprias mídias sociais, né? Trazerem essa mensagem. Eu acho que a gente pode chegar nesse nível de maturidade e de participação, né, do esporte, falar para a sociedade que aquilo é bom, vai muito além da medalha, né? Aquilo é bom, né? Fazer atividade, ter esse espírito, né? Ter esse estilo de vida ativo é bom, né, para a sociedade, é bom para os indivíduos, é bom para a vida em sociedade, né? E então para isso a agenda sistêmica, Trajano e Juca, é para isso essa mobilização, né? Para a gente trazer um pouco mais até para o dia a dia das próprias pessoas, né? Porque as pessoas elas têm que se enxergar nessa realidade, né? Aquilo lá faz parte da minha vida, não é algo, né, esporádico que está ali na televisão de 4 em 4 anos e que, de uma certa maneira, veste ali a camisa do meu país, né? Mas eu não entendo muito aquilo porque não está no meu dia a dia. Eu acho que a gente tem que buscar construir política para esperar isso. É isso aí. Qual